Boa noite, pessoal. Estou super feliz de estar voltando a fazer live aqui na página. Se você é novo nessa página, Lagarta Vira-Pupa, chegou há pouco tempo, eu sou a Andrea Werner. Eu sou jornalista, sou escritora, sou mãe do Theo, que acabou de fazer 12 anos e é autista. Ele é um autista moderado a severo, não verbal, quer dizer que ele não se comunica de forma oral. E comecei esse blog Lagarta Vira-Pupa lá em 2012, que virou uma super rede de apoio, virou página no Facebook, virou Instagram, virou um monte de coisa. Estou no Twitter também. E fiquei um tempinho sem fazer live aqui na página. E agora estou voltando, né? A gente se recompondo e se acostumando melhor com essa questão da quarentena. Oi, Marinês! Pensei muito em você hoje, por motivos óbvios. Lígia, Cris, boa noite, Ivan Gutierrez. Muito feliz de ter vocês todos aqui. Faz um favor para mim, já marca os amigos aí na live. Oi, Nádia, tudo bom? Já marca os amigos aí na live. A gente está também ao vivo no Twitter. Pela primeira vez eu estou transmitindo ao vivo no Twitter. Então, se você é do Twitter, está me vendo, oi. Eu sou a Andrea Werner, que você segue os tweets aí. E o assunto de hoje é bem importante em épocas de pandemia. Né? Eu acho que a questão da escola pública é uma questão que precisa ser discutida com pandemia ou sem pandemia, principalmente quando a gente está falando de inclusão escolar. Né? A gente tem aí que a maior parte dos alunos estão na escola pública, então se a gente quer inclusão escolar, é lá que tem que funcionar principalmente. E a gente tem visto muitas notícias nessa época de pandemia sobre o Covid está matando mais pessoas em áreas de vulnerabilidade, né, em regiões periféricas e tudo. Já teve várias matérias falando isso aqui de São Paulo. Então, hoje, além de tudo, a gente vai discutir a questão da educação pública e educação inclusiva no contexto das regiões de maior vulnerabilidade, nas regiões mais periféricas. Então, daqui a pouco eu vou chamar a Heloíse, ela está arrumando o pau de selfie dela lá, gente, para poder conversar. Olha, a Marinês já está super feliz aqui. A Marinês ela é lá desta região que eu vou falar. Que ela está muito feliz com o tema e que não poderia ser outra pessoa para a gente falar. Eu já vou chamar ela aqui, mas enquanto isso, deixa eu fazer uma introdução para vocês. A Heloíse Alves, que eu estou chamando, gente, ela trabalha em uma escola municipal que fica no Capão Redondo. Tá? Capão Redondo é um bairro aqui de São Paulo, da Zona Sul, que tem mais ou menos 290 mil habitantes. Tem muita cidade do interior que não tem 290 mil habitantes. A gente começa por aí. 27% das casas no Capão Redondo são em regiões, em áreas de favelas, de comunidades. E eu dei uma fuçada, ó, que rabiscado, gente, aqui para mostrar para vocês. Coisas interessantes do Capão Redondo. A expectativa de vida aqui em São Paulo capital, em geral, a média é 70 anos, tá? A idade, em média, que as pessoas morrem. 70 anos, São Paulo capital. Em Moema, que é um bairro de classe média alta aqui em São Paulo, essa expectativa de vida pula para 80,6 anos. Quer dizer, é 10 anos acima da expectativa de vida de São Paulo, que é a mesma expectativa de vida que você tem em lugares como Taiwan e Estados Unidos, por exemplo, tá? Moema. No Capão Redondo, a expectativa de vida é de 60,4 anos, tá? São dados do mapa da desigualdade de 2019. Então, a gente tem aí uma média São Paulo de 70 anos, a gente tem Capão Redondo com 10 anos a menos, com 60,4 anos, e a gente tem Moema com 80,6 anos de idade. Então, dá para ver aí a questão da desigualdade escancarada na nossa fuça com esse dado do mapa da desigualdade, né, que a expectativa de vida em São Paulo tem totalmente a ver com o lugar que você mora. Então, a gente está falando aqui de uma região que é o Capão Redondo, que é uma área de grande vulnerabilidade. Inclusive, saiu matéria recentemente falando do número alto de óbitos por Covid lá também. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a Heloíse, justamente porque ela vai dar essa perspectiva para a gente de educação pública em uma área de vulnerabilidade e agora em épocas de Covid com todas as dificuldades. Boa noite, Heloíse. Boa noite, Andréia. Você quer se apresentar para as pessoas melhor do que eu já te apresentei? Sim, posso falar Fica à sim. vontade. Bom, boa noite, o meu nome é Heloíse, eu sou professora, sou pedagoga e sou especialista em análise do comportamento aplicada, né? E trabalho em uma escola de educação infantil no Capão Redondo, próximo ao Valo Velho. Há quanto tempo você está nessa escola, Heloíse? No CEMEI, na educação infantil, esse é o nosso segundo ano. Nós viemos de uma escola, de uma MF, né? De ensino fundamental 2, 1 e 2.
onde a escola era polo bilíngue para surdos. Então, nós estamos aí nessa caminhada da inclusão já tem algum tempo. Nessa outra escola, eu fiquei por 6 anos, né? E foi lá que começou a minha história com aba, né? E com autismo, que foi através da Marinês, que você conhece, né? Do filho dela, o Isaac, através de um olhar desesperado, eu estou aqui, eu existo, eu preciso aprender, eu quero aprender, que eu fui procurar estudar, porque eu vou usar uma fala que o Lucelmo faz sempre, que não Lucelmo, existe inclusão. Oi? Lucelmo Lacerda, eu estou até avisando que todo mundo conhece. Isso, exatamente. Que o Lucelmo sempre diz, né, e hoje eu tenho mais convicção ainda do que ele dizia, que não existe inclusão sem formação de professor, né? Então eu busquei essa formação e hoje eu tento, de alguma maneira, contribuir para que a educação dessas crianças, a inclusão, aconteça verdadeiramente, tentando, né, compartilhar um pouco com os professores do que eu aprendi e com as famílias. Tá, bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas como é que é o perfil das crianças com quem você está lidando atualmente. Eu estou falando de perfil socioeconômico, de situação de vulnerabilidade, isso tudo mesmo, só para a gente começar a entrar no assunto de uma forma bacana mesmo. Sim, a realidade aqui do Capão Redondo, acho que você descreveu bem, né? Nós já vivemos a distância de tudo, né? Literalmente no sentido da palavra periferia. Estamos longe do centro, longe de praticamente o acesso à saúde, à educação, né? Então o EAD, que hoje está sendo tão discutido, para a gente já não é tanta novidade, porque nós já vivemos nele, né? O perfil dessas crianças é o mesmo da minha e de todos os professores que trabalham com a gente. Qual que é esse perfil? Nós fomos criados aqui na periferia, aqui na região do Capão Redondo, né? Dentro de todas essas limitações que você já citou e que a maioria conhece, com acesso bastante restrito e de péssima qualidade, por exemplo, internet, o sinal é péssimo, o dia funciona, não funciona, né? Então, é bastante complicado para a gente. Tá. Eu ouvi uma professora uma vez de uma escola estadual falar o seguinte comigo, Andréia, eu dou aula para turmas de crianças de 12 anos. E eu vou te falar por que a criança com deficiência é o último problema que eu tenho na sala. Ela também dá aula em região de vulnerabilidade. Ela falou o seguinte: eu tenho aluna lá que é abusada pelo pai e que não fala nada porque senão ela e a mãe vão para a rua. Eu tenho aluno que o pai dele é traficante de drogas. Eu tenho um Essa outro é a nossa rotina. que o pai é alcoólatra e bate nele, bate na mãe. Então, ao mesmo tempo, e 40 alunos dentro da sala. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma criança com síndrome de Down e que precisaria de uma atenção diferenciada, eu tenho que lidar com vários problemas de assistência social. Né? Então, o professor da escola pública, ele acumula funções. E essas questões ficam para nós, né? Exatamente. Porque nós temos que lidar com esses sentimentos, com todas essas questões em sala de aula, né? Isso. Conhecer esse contexto. Para gerenciar além da questão da inclusão escolar. É isso, né? Sim. Como que estava funcionando mais ou menos na escola, antes da gente entrar em pandemia, essa questão da inclusão? Tem a sala de AE no contraturno? Como é que estava sendo feito o apoio para essas crianças de inclusão? Então, a sala do AE, exclusivamente na escola onde eu trabalho, ela foi publicada em Diário Oficial, se não me engano, não lembro se foi no final do ano ou se foi no início desse ano, né? E ela começaria a funcionar agora em maio, também com uma professora especializada em aba, que é a Thalita, que é da rede, que fez a especialização comigo lá da UFSCar. Então, a pandemia deu uma travada, criou uma barreira no início desse atendimento de AE. Sem o AE, o que nós fazemos? Eu, né, enquanto especialista, faço as avaliações iniciais, discuto com as professoras, né, o que foi avaliado, as avaliações acontecem em sala de aula, mesmo porque, se nós retirarmos as crianças no horário de aula da sala de aula, a gente já cria aí um problema, né, seria excluí-lo daqueles momentos. Então, o que eu faço? Eu vou para a sala de aula, e ensino a professora a fazer as avaliações, os testes que nós precisamos fazer. E como que a gente faz? Antes de iniciar qualquer teste,
a gente combina com as crianças, né? E eles são maravilhosos. Eles ajudam, eles gostam, e depois os reforçadores são para todos, né? É distribuído para todos, dentro desse combinado. E tem funcionado muito bem desde o ano passado, os resultados têm sido maravilhosos. Eu tenho supervisão, o ano passado eu tinha a supervisão da Renata, que trabalha na AMA, e esse ano eu estou com a Bruna Garcia, que está me ajudando na supervisão, e o Lucelmo Lacerda, que tudo que eu peço socorro, prontamente ele me atende daquele jeito que eu acho que vocês já sabem, né? Ele me ajuda muito. E a equipe de professores, eles acreditam no trabalho de uma maneira que, se um dia faço o convite aqui para vocês nos conhecer, as professoras, Eita. questão, a inclusão... Eu tirei sem querer, Luísa, desculpa. Imagina. As professoras abraçaram de uma maneira que eu não sei o que é mais reforçador, né? O resultado com as crianças ou o empenho e a vontade das professoras de fazer acontecer o ensino-aprendizagem dessas crianças. Por quê? Qual que é o relato dessas professoras? A gente não sabe o que fazer, eu também não sabia o que fazer antes, Andréia, né? Eu tinha, por exemplo, o que eu citei lá no começo, o Isaac, aquele olhar, eu sei, enquanto pedagoga, né, enquanto educadora, que ele é capaz de aprender, mas como que eu ia ensiná-lo? Nos cursos de licenciatura, não existe essa disciplina, a gente não aprende o que fazer e como fazer, né? E existem muitos textos, vídeos, mas a prática na sala de aula, o chão da escola é muito diferente do que a gente vê aí na academia, né? Então, conseguir juntar toda essa teoria com a realidade da escola e da escola pública, que é muito diferente, está sendo um desafio grande, porém muito prazeroso, né? Mas por quê? Porque eu tenho essa equipe de professores, né? A equipe inteira da escola, não só os professores, os instetores. O Lucelmo, ano passado, ofereceu um curso de manejo de comportamento para a escola inteira. Uau. Né? Então, isso faz toda a diferença. Fez e está fazendo toda a diferença no trabalho da escola, né? E no resultado com as crianças, né? Que você acha, a gente pensando assim, para a inclusão dar certo, tem que ter o comprometimento de muita gente, desde a direção até os professores. Vocês conseguem trabalhar isso na cabeça de todos os professores também? Porque eu imagino que bate um pânico, tá? E eu já conversei com vários professores aqui que elas falam isso, que inicialmente... Eu não sei, eu sempre brinco e falo assim, eu também não sabia não, quando eu recebi, mas mas tem jeito. Como que vocês trabalham essa questão na cabeça dos professores? Porque a gente sabe que você é pedagoga também, né? A gente sabe antes de começar... Não tem educação especial de uma forma aprofundada, né? Aquela coisa que eu costumo falar e muita gente não gosta, mas é real, é um estudo genérico, né, Andréia? Eu vou estudar a educação inclusiva, tá, mas a gente vai aprender o que na educação inclusiva? Incluir? Incluir em qual sentido? O que é incluir? Né? O que é adaptar? Não existe adaptar, incluir, se você não tem uma avaliação, se você não sabe especificidades sobre as deficiências dessas crianças, né? Então a inclusão já morre aí. E aí fica naquele discurso que só precisa de amor, né? Exatamente. Então o professor vai ter que se especializar em autismo, em síndrome de Down, em todas as deficiências? Sim, né? Eu costumo dizer também, o médico estuda medicina, depois ele se especializa em oftalmologia, em cardiologia, a mesma coisa tem que ser com o professor. Nós não sabemos tudo, né? Então, eu me especializei... Oi? Tá cheio de fãs, recadinhos para você. Que bom! E eu tô nervosa, porque eu tenho problema com câmera, eu morro de vergonha. Hoje eu ainda pensei, meu Deus, o que eu arrumei? Mas vamos lá. Você está super tranquila e um monte de gente está super feliz que você está aqui para falar disso com a gente. Esse assunto é muito importante, inclusive essa questão da qualificação. Então, até hoje, você não teve nenhuma questão de nenhum professor que realmente falou isso não serve para mim, enfim, né? Porque tem uns que falam mesmo, né? Eu não nasci para isso, eu não estudei para isso. É só uma questão... Não, porque não dá tempo. Não dá tempo, André. Assim, no início do ano, o que eu faço? Eu sou gestora, né? Eu sou assistente de diretor, eu sou assistente do Anderson, o diretor da escola. Então, quando as matrículas chegam, nós já fazemos um levantamento. Quem são essas crianças? Entramos em contato com as escolas de onde elas estão indo,
Chamamos essas famílias no início do ano, fizemos uma conversa, todo aquele questionário, as preferências da criança, como foi a gestação, uma anamnese, né? Sim. E uma avaliação de preferências, num questionário e num bate-papo, individualmente com cada família, né? Então, os professores, quando iniciam as aulas, eles já conhecem, né, entre aspas, um pouco daquela criança, né? Já está traçado ali um perfil. A criança, essa questão de adaptação da criança autista ou síndrome de Down, independente da deficiência, ficar menos tempo na escola. Não é uma prática nossa, não. Somos nós que temos que nos adaptar e aprender, né? Como fazer que aquele momento, que a escola seja reforçadora, seja atraente para aquela criança. E o que nós fazemos? Depois dessa entrevista, mais ou menos 5 dias antes de iniciar as aulas, nós agendamos com os pais, eu e o Anderson, para que eles levassem as crianças até a escola, né? Eles foram conhecer o prédio da escola, foto das professoras que eu pedi, elas me mandaram foto. As mães tiraram fotos da escola, de todos os ambientes, e ficaram com foto das professoras e foram preparando, antecipando para a criança, essa daqui é a sua escola, né? E na escola nós fizemos esse tour, aqui é o banheiro, a sua sala vai ser essa, aqui é a cozinha. E esse foi o primeiro ano que nós fizemos exatamente o passo a passo, como eu aprendi que tem que ser, né? Fizemos na prática. E o resultado foi maravilhoso. O Miguel, que era um dos nossos alunos que começou esse ano lá na escola, gerou ansiedade. Ainda bem que a gente não fez esse processo antes. O Miguel queria ir para a escola no outro dia, né? Sim. Então, sem essa formação e sem esse preparo dos professores, a inclusão não vai acontecer. Tá, agora vamos lá. Assuntos um pouquinho mais espinhosos, vamos aqui muito devagar no Andur. A gente sabe que tem um órgão, né, departamento, que cuida da questão dos alunos de inclusão, a questão da inclusão, que é o Cefai. Né, esse tipo de procedimento que tem na escola que você trabalha, não é um procedimento padrão nas outras escolas, claramente, eu não vou fingir que, obviamente, não é. Como é que vocês trabalham isso, junto ao Cefai? Então, a escola tem autonomia, né? Toda escola tem autonomia para discutir em conselho, em todos os documentos pedagógicos, quais linhas, né, que ela vai seguir, que ela vai basear o trabalho dela. E nós fizemos isso, Andréia. Como nós sabemos que a questão está até além do Cefai, não isentando o Cefai, a análise do comportamento aplicado, a aba, não é uma política pública, né? E nós sabíamos disso. Então, a comunidade, como já conhece o nosso trabalho, porque nós temos um projeto no espaço do Anderson, onde eu faço a formação dessas famílias, uma vez por mês, eu me encontro com elas sabem mais de aba, se bobear daqui a pouco mais do que eu, né? Os procedimentos são passados para elas antes de nós começarmos, então elas sabem o passo a passo, sabem o que vai acontecer. Então, essa comunidade participa da escola, elas estão dentro da escola. Reunião de conselho. Isso é aprovado na reunião de conselho, né? Como que a criança autista aprende? Ela aprende com a aba? Então, nós vamos usar a aba, porque a nossa função é ensinar como ela aprende. Então, se ela aprende com a aba, vamos usar a aba, né? Então, todos os documentos pedagógicos, os documentos administrativos da escola estão fundamentados, baseados em aba, né? Eu acho muito bacana e eu acho que deveria multiplicar, senhor, né? Esse trabalho que vocês fazem na escola. Eu imagino que vocês devem receber pessoas de outras escolas querendo replicar o trabalho, né? Eu imagino e eu espero que sim. Procede? Então, não procede. Agora um pouco, né? Agora um pouco. Por quê? Essas formações que eu falei que eu faço lá eu e o Anderson fazemos lá no espaço dele, nós abrimos convite, a gente divulga no Facebook, é aberto para professor, né? Quem quisesse chegar, podia chegar. Quem chega? As mães. São as mães que chegam. Então, agora a gente fechou um pouco, né? Direcionamos essa formação, essa entrega de querer compartilhar para o grupo de professores do CEMEI, da Escola de Educação Infantil, onde nós trabalhamos. É que, na verdade, eu imagino que para a gente conseguir multiplicar isso para todas as escolas, teria que ser de cima para baixo, né? Sim, e a questão de divulgar, Andréia, porque assim, quando você ouve a professora falar depois, nossa, Elô, isso funciona.
ele me dá menos trabalho do que a criança atípica, porque eu entendo ele agora de verdade, eu conheço aquele ser por completo, eu sei o que ele precisa, eu sei como ele aprende, entende? Então, quando o professor vê que aquilo é real, que aquilo funciona, aquilo também é reforçador para ele, ele quer fazer mais, porque o que ninguém consegue fazer, a professora está fazendo, né? E a gente desenvolve lá o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, no começo do ano, e cada avanço, cada atividade e o retorno que os pais dão, nós temos um grupo no WhatsApp e a gente vai lá analisar vídeo, mas aconteceu tal comportamento, em tal situação, ele emitiu tal comportamento, por quê? Então a gente fica ali discutindo e pensando o tempo todo, e as professoras contribuem o tempo todo. Tanto nas observações, né, para continuar esse planejamento, porque ele não é e não pode ser engessado, né, ele vai mudando o tempo todo, e com as atividades, porque ninguém sabia o que fazer. E hoje elas descobrem que é um pouco mais simples do que elas imaginavam, é que realmente não nos ensinaram como fazer. Aí agora vamos começar a entrar no assunto que nos trouxe aqui. Depois, qualquer coisa, a gente faz uma outra live só para contar do exemplo da escola. Mas vamos, tá bom, chegou a pandemia, né? Cortou as aulas, aquela coisa toda. Então, eu já estou vendo vários comentários aqui de pessoas que estão falando, por exemplo, a escola pediu para eu imprimir as tarefas da minha filha em casa. Eu não tenho impressora. Né? Então, assim, esse é um dos exemplos. Eu imagino que aí vocês devem estar passando muito aperto por causa disso, justamente porque a gente está falando de uma área de vulnerabilidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de quais foram as primeiras coisas que foram caindo no colo de vocês, assim, com relação a problemas de como fazer ou como ajudar essas mães em casa para que essas tarefas tenham alguma continuidade ou para que as crianças não fiquem sem estímulo para passar o conteúdo. Queria que você contasse um pouquinho desse tipo, das dificuldades diversas que vocês começaram a ter na pandemia. Então, André, imediatamente nós não esperamos, né? Nós não esperamos o que ia vir de cima, né? O que o poder público faria e mandaria para a gente. Nós começamos imediatamente a preparar as atividades. Imprimir, plastificar, velcro, né? Mas tudo isso é uma continuidade do que a gente já faz na escola. Para a gente, essa questão da distância, do distanciamento social, não foi, assim, uma barreira tão grande no sentido de material, porque essa já é uma prática nossa, né? De preparar atividades, a família ter acesso, fazer isso em casa, porque a análise do comportamento é isso. Em casa precisa ser trabalhado, não igual, porque igual não vai ser, o ambiente muda, né, o comportamento muda, oscila, mas as mães estão um pouco mais preparadas, já estavam um pouco mais preparadas para essa situação, né, porque foi uma continuidade, claro que agora a gente não tem mais a interação, que é tão importante, fundamental, né, o professor, que nunca vai ser substituído pela tela, mas para a gente não foi complexa essa questão, porque é uma continuidade à distância, né? A tela do computador. Agora que o Google Sala de Aula foi implementado na educação infantil, né? Algumas mães, por exemplo, a mãe do Enzo, a Robênia, perguntou: Elô, e como que a gente vai fazer? O Enzo precisa ficar? Vamos testar, vamos colocá-lo lá na frente, né? Eu não posso falar que ele não vai conseguir, que ele não quer, né? A gente tem que ver. Só que isso não vai substituir, e a nossa ideia não é que substitua, porque o Enzo, por mais que ele fique, que ele consiga, o Enzo ou qualquer outra criança, consiga ficar ali em frente à tela, na questão do autismo, ele precisa de outros estímulos, né? Então, se a gente pensar hoje no ensino híbrido, a gente for pensar em futuramente continuar à distância e o presencial, tem que sentar e discutir muito, né? Porque a questão da tecnologia já é altamente reforçadora para as crianças. Mas como fazer que essa tecnologia seja funcional na vida dele? Né? Tem aquela questão do tempo de concentração, que a gente sabe que varia muito, e a gente pode usar isso a favor. Então, teria que ter uma conversa lá com o pessoal lá em cima, no poder público, antes, né, se futuramente realmente for essa a ideia, ficar
a questão do ensino à distância para ser um complemento, né? Teríamos que pensar em tudo isso para a questão das nossas crianças com algum tipo de deficiência. Eu estava vendo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela meio que, ela é professora e ela corrigiu a chamada da live, ela falou, Andréia, você me permita fazer uma correção aí, mas isso que está acontecendo não é EAD, né, porque EAD é uma modalidade de ensino muito bacana e tal, que, sim. Né, mas assim, o que está acontecendo é que nem os professores tinham treinamento para isso, e muito menos os pais. Surpresa total para todo mundo, Então, não dá nem para a gente chamar isso de EAD, né? Então, e ao mesmo tempo que você, como professora. Porque a ferramenta é nova para todo mundo. Isso, ao mesmo tempo em que você, como professora, está tendo que entender aquilo lá, você tem que ensinar também para a mãe que está em casa. Né? Exatamente, então, exatamente. Assim, eu imagino. Agora, a gente tem problemas também de. Né, a gente está no Brasil. Então, a maioria das pessoas não tem internet banda larga em casa. Né? A maioria dos celulares no Brasil tem dados pré-pago que a pessoa consegue usar o WhatsApp, que se for ver um vídeo, já come tudo e já acabou os dados. Então, vocês estão esbarrando com esse tipo de problema com relação à barreira de acesso à internet também? Sim, sim. E nós mesmos, professores, como eu falei, nós praticamente a maioria da equipe mora aqui na periferia, aqui na região do Capão Redondo. Tem dia que a gente não consegue se conectar, ou é aquela qualidade péssima, você não consegue manter uma conversa via WhatsApp, né? Então, essa já era a nossa realidade. Para a gente já não é muita novidade, e a gente vai se virando, né? E essas famílias, antes de começarmos agora, que tem pouco tempo que a educação infantil começou a acessar o Google Sala de Aula, nós já fazíamos essas orientações, essas conversas, já estávamos fazendo essa aproximação pelo WhatsApp, né, pelo canal da escola no Facebook e o canal no YouTube, né, que as professoras têm feito vídeos com brincadeiras, contando histórias, né, para tentar auxiliar enquanto não viesse como veio as trilhas, né, o material que depois a prefeitura enviou para a casa das crianças. Nossa, tem muito comentário aqui. Eu estou dando uma mexida aqui. Tem gente falando que nas EMEFs é pior do que nas EMEIs, pelo que eu escuto de fato. Já começa pelo volume de aluno, da quantidade de aluno é muito maior, né? E a gente vê também muita variação de uma escola para outra, né? Então, por exemplo, você falou aí que você imprime os materiais, você plastifica, tem escola que não consegue recurso para isso, né? Fica passando aperto também. Aí os pais não têm em casa, aí continua no aperto. Você comentou comigo quando a gente bateu um papo sobre a live, de questões relacionadas aos próprios pais, principalmente a mãe, né, nesse momento, que é quem está tendo que virar educadora nesse momento, né? De passar tarefas para as crianças. E a gente tem casos de mães que também estão precisando de ajuda e que aí, portanto, nem conseguem tanto ajudar os filhos a aprenderem. Tem situações de mães... Sim, com baixa escolaridade, né? Temos até um caso de uma mãe que é surda, temos uma outra mãe que também tem deficiência intelectual, então, para poder tentar orientá-la, a professora Cecília... nós dividimos um pouco as tarefas e esses auxílios, né? A professora Cecília tem feito videochamada, mandar áudio, para poder explicar para ela como utilizar, né? Para tirar as dúvidas dela e ensiná-la como utilizar aquele material com o filho em casa, né? Porque se a gente manda um texto, ela manda um áudio pedindo para a gente mandar um áudio, porque ela não sabe ler, né? Então, essa é mais uma das questões que a gente vai tentando, né, eliminar, que é a barreira, né, que já começa em casa, com a própria base familiar. Nossa, isso mexe com a gente, né, de ouvir coisas assim. A gente tem aí pessoas... uma mãe surda, aí o diretor liga para uma intérprete que ele conhece, porque nós viemos de uma escola Apolo, pede para essa intérprete ir até a escola no dia da reunião de pais, para poder interpretar a reunião para ela, então a gente vai se virando. A gente tem... É interessante você pensar, né, é triste, na verdade, você pensar que numa cidade do tamanho de São Paulo, e que é o estado mais rico da federação, a gente ainda tem pessoas não alfabetizadas, a gente ainda tem pessoas... Temos. Né, e que às vezes lê, mas não compreende. E na periferia, né, temos e não são poucas pessoas.
Aliás, é E outro a gente dado. descobre nesses contatos, né? Fazemos uma reunião, aí a mãe vai assinar a presença, ou vai assinar uma ata, e fica ali constrangida, aí chama no canto e fala que não sabe assinar o nome, então É outro dado que eu é peguei difícil. dos meus rabiscos, né? A gente sabe que no Brasil pobreza tem cor, né? E nas regiões periféricas Sim, a população negra é mais abundante. Então, eu peguei esse dado aqui que a sim. média de São Paulo de pessoas que se declaram pretas ou pardas é 32%. Eu achava até que era mais. Em Moema, que é aquele bairro que eu falei primeiro, né, que tem maior expectativa de São Paulo, a população de negros e pardos é 5,82. No Capão Redondo é 53,9. Então, assim, são discrepâncias que a gente sabe que no Brasil cor revela muito sobre renda, escolaridade, vulnerabilidade, até risco de morrer de Covid atualmente está determinando, né? E ainda Então, há quem acha que é vitimismo, que é mimimi, né, André? então, eu de vez em quando eu fico falando essas coisas aqui, tem gente que não gosta e para de me seguir, mas já estou eu aí de novo, porque Mas não tem problema. É até melhor que não siga, né? a gente não desiste, não. Vamos lá. Como é que vocês estão planejando? Já está se falando de volta às aulas? O que está sendo falado de bastidor ou meio na cara mesmo com relação à volta às aulas? Tá tudo muito incerto, Andréia. As informações que chegam para a gente são que enquanto a saúde não se posicionar, não tem previsão, né? Não tem, são estimativas, aí os números oscilam novamente, aumentam, então não existe essa data ainda, pelo menos que tenha chegado até a gente, não existe essa previsão. Então, por enquanto, a gente vai ter que continuar. Oficial não tem nada. Tem É, rumores, um cochicho aqui, outro cochicho ali, né? Mas uma informação, um e-mail oficial, uma nota oficial, não tem, não. a Lili falou aí, e eu já ouvi outras professoras falarem isso, que tem muitos alunos que vêm de abrigo, vai para a escola e volta para abrigo. Então, como é que você faz também com a EAD destes alunos que estão em abrigo? E você liga para a família para buscar um material na escola, mas tá com a avó, não, aí você liga para a avó, não tá com a avó, a tutela tá com outra pessoa. E a gente fica meio que sem saber o que está acontecendo. Temos esses casos também. A gente até respira fundo essas horas, porque realmente. Por isso a importância, né, dessa parceria. Lá nós conseguimos com o pessoal da UBS, né, eles nos visitam quando a gente solicita, e as meninas do Conselho Tutelar também, porque se não for assim a gente não consegue, porque a gente esbarra, né, em esferas que a gente não consegue avançar, que não diz respeito burocraticamente a nós, né. Então, se não tiver essa parceria, o trabalho não acontece verdadeiramente. Tá, tem muitos comentários aqui, deixa eu ver aqui. Tem professoras de outros lugares também, tem professora do Rio de Janeiro, e eu já ouvi que lá no Rio a situação está mais dramática ainda, sabe? Não tem nenhum tipo de adaptação, não tem AE, não tem nada em lugar nenhum. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente do céu. Interior, a pessoa está falando aqui, ó. Imagina então no interior do Brasil. Tem lugar aqui no Pará que a internet parece a mesma do tempo que era de escada. Eu super acredito, Janaína, de verdade. Eu sou de Minas e tem lugar que a gente vai em Minas que a internet também não funciona direito. Aqui é a mesma coisa, mas vamos ter que rodar que nem peão para poder procurar um sinal. Né? Não, o celular não. É prática nossa, estamos acostumados com isso aqui, infelizmente. Você estava falando da questão das mães com deficiência intelectual e das que não são alfabetizadas também. E eu ouvi de muita gente também que tem muitas mães ou pais, que a gente sabe que acaba caindo para as mães, né? Então a gente generaliza mesmo. Sim. Que não sabem mexer, que tem essa limitação mesmo, assim, que elas só sabem entrar no Facebook e no WhatsApp, não vem falar para entrar num Exatamente. grupo de educação. Exatamente. Porque a pessoa não sabe nem por onde começar, já bate um pânico, ela não sabe, né? Então. Exatamente. Primeiro. E todo mundo foi pego de surpresa, então a gente vai nos recursos que funcionam mais, vamos dizer, imediatamente. Eu mando uma mensagem, a mãe visualiza, manda um áudio, fazemos uma videochamada. Agora até estou tentando combinar com as mães via Skype, algumas já baixaram, tem outra que a rotina de trabalho dela está bem puxada, mas a gente está tentando também inserir outra ferramenta, né,
para poder ver se ajuda um pouco mais. Mas é bastante difícil. A gente sabe que no o autista, principalmente, que é muito apegado à rotina, está sendo um sofrimento essa coisa de ficar em casa, né? O meu filho mesmo, ele adora ir para a escola e ele sentiu muita falta. Agora ele já está mais acostumado, mas no início foi mais difícil porque rompeu a rotina, né? Vocês também estão dando algum suporte para as mães no sentido de, pensando no comportamento mesmo, dessas alterações do comportamento que estão acontecendo por causa da questão de estar ficando em casa sem rotina? Sim, mas por conta do trabalho que a gente já fazia lá dos encontros, né? Lá no espaço. Então, quando acontece algo de muito diferente, ou que elas não estão conseguindo manejar o comportamento, elas me mandam mensagem e a gente pensa junto e desenvolve procedimentos juntas. Todas elas. Meu WhatsApp é bem legal, tem bastante mensagem das mães, vídeos, aí eu grava para mim, você não está conseguindo me explicar. Aí a Marinês vai lá e filma e me manda. A Jamara vai, filme e me manda. A Robênia vai, filme e me manda. A mãe do Miguel filme e me manda. E a gente observa junto e pensa junto. A Patrícia está falando aí que a sala de AE está fechada sem professor e a escola está mandando atividades adaptadas e ela está tendo que adaptar em casa. Olha, eu escuto muito caso, viu, Patrícia, de que a escola não está nem mandando nada. A maioria das escolas não adapta material mesmo para as crianças autistas. Eu recebo mensagens de mães, algumas que sabem, né, através das outras mães da escola, me mandam mensagem no Messenger, né, pelo Facebook, perguntando se eu faço, se eu vendo o material. É difícil. Nossa Senhora, Então, tem muita gente falando que a realidade da escola dos filhos está bem complicada. A Val falando aqui, isso porque tem sala de AE que descumpre nota técnica do médico e não quer atender se não tiver laudo. Tem essa questão do laudo, eu já escutei isso muito de mães também, que falam que o filho não tem direito a acompanhante, não tem direito a porque não tem laudo ainda. Né? Isso é uma prática meio comum nas escolas. Nem falo de escola particular não está nem querendo criança com laudo, mas na pública também acontece. Deixa eu ver o que mais. A própria Val falando aqui, sendo que o responsável pela adaptação é o professor da sala. Se não tem o de AE, não tem desculpa. O problema é que a gente sabe que o material adaptado, inclusive está na LBI, né, é um direito da criança, do adolescente com deficiência, mas os professores não sabem adaptar. É isso que eu ia falar. E como adaptar se o professor não sabe o que fazer? Vai imprimir uma atividade qualquer da internet e mandar para a criança, isso aí a gente sabe que não vai ter a função realmente do ensino-aprendizagem, que é o que a escola tem que oferecer, né? O que vocês procuraram aí, o que vocês fizeram de aba e tudo, foram vocês que foram atrás, pelo que eu entendi, né? Não foi uma coisa que veio de cima para baixo. Que tipo de treinamento que vem? Vem alguma coisa de treinamento com relação a crianças autistas, crianças com deficiência intelectual? Vocês recebem? Vem, André, mas vem aquela coisa assim, como que eu posso te dizer? Mais genérica, né? Não tem nada assim específico, né? E o que a gente conversa bastante, eu converso bastante com as professoras. Os professores querem saber como fazer, prática. Sim. É bem ler um livro, um artigo, é legal, é importante, sim. Mas e ali na sala de aula, junto com aquelas outras crianças? O que eu faço? Vem aqui me mostrar. Né? Vem me mostrar como que é. Vem aqui para dentro da sala comigo e me mostra como que é. Sim. Né? Então é isso que falta. E tem que vir de cima, política pública, né? Teria que ser uma educação mais baseada na prática mesmo, né? Um treinamento mais baseado na prática nos professores. Porque senão fica nessa resistência. E em sala de aula, né, Andréia? Porque é totalmente individualizado. Cada criança, independente de deficiência, cada ser é único. Então, a avaliação, o planejamento tem que ser ali para aquela criança. Não tem como eu elaborar um PEI e esse plano de ensino ser para todas as crianças da escola, né? Isso não vai acontecer. A Jamara já deixou várias mensagens aqui para você, Andréia, não é porque eu estou na frente dela, não. A Heloísa é o anjo em nossas vidas, ela ajudou, fez muita coisa que a escola do Pedro não fez, porque a escola do Pedro só mandou depois que eu fui lá e mostrei o material dela. Ela é um ser de luz. Oh, meu Deus, a Heloísa vai chorar aqui, gente. Eu choro mesmo. Eu sou chorona também. Ela já deixou
um fofo para você aqui. Eu tenho fama de durona, eu só choro se eu conversar com uma mãe de criança autista, né, com qualquer tipo de deficiência, ou com as crianças, né? Aí eu fico manteiga. Mas eu falo que não é para espalhar, que é meu segredo. Vai faltar vaga na escola. Porque eu sou brava e sou durona. Hã? Vai faltar vaga aí na escola daqui a pouco, vai ter muita procura. Vamos lá. O que vocês estão planejando com relação à longa duração dessa situação, né? Porque a gente também não tem previsão de volta, tem todas aquelas questões que se discute que como que a gente vai voltar às aulas normalmente se não tem uma vacina e a gente tem salas muito cheias. Como é que é a média de alunos por sala na escola? Então, a média 26, 30 crianças, porque se trata de educação infantil, e o prédio da nossa escola é um pouco menor, né? E a média aí tá boa. Essa coisa que é porque o tamanho físico mesmo, a estrutura da escola é menor, né? O prédio é pequeno. Então, e quanto a essa questão das atividades, do como a gente está fazendo, é como eu falei, as mães enviam, eu elaboro as atividades, elas buscam na escola, né? Uhum. Eu faço as orientações, elas vão para casa, tentam fazer, me mandam as dúvidas, por áudio, por vídeo, a gente vai remodelando ali, né, acertando, ajustando os erros, onde está dando certo, e a partir desses vídeos, eu avalio com as professoras onde nós podemos avançar e onde a gente tem que ficar. Isso numa base semanal? Você faz isso por semana? Uma vez por semana elas Com as mães não tem dia, não tem hora, são todos os dias, final de semana, não tem problema. Agora, com as professoras, mais ou menos quinzenal. Tá. Tem muitas pessoas aqui deixando comentários. Tá falando de máscara aqui, de aluno tirando máscara. A gente sabe que os autistas não toleram. Ainda mais na educação infantil. Crianças pequenas. E quando a gente pensa em autista, né, o autista tem mania de botar a mão em tudo e botar tudo na boca e botar a boca em tudo. Então, como é que a gente vai fazer num cenário sem vacina para que essas crianças não se contaminem, né? É assustador pensar. Sem uma vacina, sem um remédio realmente eficaz, comprovado cientificamente, né? Sim. Tá começando a ter discussões sobre cancelamento do ano letivo. E aí, dando a minha posição de mãe de autista aqui, eu falo que, para mim, isso desde o início estava muito claro e que não me afeta, porque justamente por meu filho ser autista e não é um autista leve, eu nunca tive a expectativa de que ele vai cumprir as séries na idade normal, de que ele vai terminar o terceiro ano do ensino médio com 17 anos de idade e vai fazer vestibular depois. Não sei quando ele vai sair da escola, se ele vai sair como é que vai ser isso. Mas eu acho que isso está batendo mais nas mães de crianças e adolescentes que são típicos, né? Que teoricamente tem aquele cronogramazinho para terminar a série. De perder, né? Você acha Mas diante dessa situação. Você acha que faz sentido a gente falar de cancelar no letivo? Agora eu vou falar enquanto mãe também, né? Claro, não tem como separar enquanto mãe e educadora. Eu acho que faz todo sentido, sim. Porque, em primeiro lugar, são as nossas vidas, né? Temos, dentro da escola, quantas pessoas do grupo de risco, né? A questão da criança, na maioria dos casos, serem assintomáticas, mas nós não somos mais crianças e a maioria, né, das equipes das escolas, dos grupos de professores, são do grupo de risco de alguma maneira, ou seja, por uma pressão alta, diabetes ou qualquer outra comorbidade, né? Então, o risco é muito maior, né, do que se a gente pensar agora no benefício, entre aspas. Agora é pensar em realmente sobreviver à pandemia. No início, eu tentei que meu filho participasse das atividades online que estavam sendo enviadas, mas ele, como é uma criança autista bem concreta, eu acho que ele se irritou muito com aquela coisa de você mostrar o computador e falar, lá, professor, olha os coleguinhas, a escola. Ele, acho que na cabeça dele estava assim, não, escola não é isso. Escola é o prédio onde eu vou, que a professora fica lá e os meus coleguinhas têm na escola. Tem o parquinho. Né? Então, ele começou a ficar muito irritado, ele chegou a ter crises, e eu, assim, depois da segunda semana de tentativa, falei, chega, não vou fazer mais. E aí veio até um comunicado da escola de que ia ter prova online. Que tem que fazer para fazer a prova.
Aí eu falei, oi. Assim, vocês querem que ele, né, faça a prova para falar que ele fez? Porque não, isso não faz o menor sentido. Ele não está participando das aulas como poderia ou deveria, enfim, não está rolando. Como ele vai fazer prova? Então eu entendo que assim Faz sentido. tem que mostrar que está fazendo as coisas, né? E, Uhum. passar as notas dos alunos, aquelas coisas. Mas faz sentido a gente ter avaliação e prova num cenário como esse, principalmente se a gente está falando de criança autista? Não faz sentido nenhum, né, Andréia? A avaliação, no caso, teria que ser outra, né? Quais as habilidades, quais são as dificuldades que vocês estão tendo em casa? A rotina, vamos pensar em como montar uma rotina, né? Que é outra coisa que a gente tem tentado fazer com as mães. Porque essa mudança drástica, né? Essa infeliz surpresa que nós tivemos com a pandemia, então imediatamente é tentar, né? Essa nova rotina. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Larissa está falando que o filho dela está recebendo as atividades, só que não estão adaptadas. Tchanã! E às vezes a mãe também não sabe adaptar. Então, para que. Não adianta mandar a gente se não está adaptada. Não vai funcionar isso. Diante disso, cadê? Diante disso, será que teria alguma forma de fazer vídeos para eles se interessarem com estratégias de ensino? Acho que a pergunta é para você, Luiz. Sim, tem sim. Como eu vou falar o tempo todo lá na escola, né? Quando nós fazemos as discussões pelo WhatsApp, lá no grupo com as professoras que trabalham diretamente com as crianças autistas, eu elaboro as atividades, elas tomam conhecimento de quais são as atividades, explico os porquês, para quê, como, né, os objetivos, e eu posso dar exemplos, que eu ainda estou lá travada com a montagem dos vídeos. Vou dar um exemplo mais recente. A professora Kelly, né, imprimiu as atividades na casa delas, que eu tinha feito através das fotos que eu mandei no WhatsApp para elas, no grupo, imprimiu e ela montou um vídeo dizendo para o Brian como executar aquelas atividades. E por trás eu auxilio os pais, né? Então tá a professora Kelly, com quem ele já tem um vínculo, né, estabelecido, e quando eu ainda peço para os pais tentarem filmar a reação deles para eu mandar para as professoras, porque aí elas choram lá, né? A reação do Brian quando te viu na tela de celular. O Brian riu, né? E eles fazem as atividades. Aí as dificuldades que vêm, que acontecem, os pais me mandam e eu tento resolver, junto com eles. Tem uma mensagem da Val aqui também. Ó, no estado de São Paulo, houve a aplicação da AP, Avaliação de Aprendizado em Processo. Os pais foram instruídos a aplicar. Que tipo de avaliação o governo quer, seja criança especial ou não? Gente, eu não acho que está fazendo muito sentido essa coisa de avaliação agora, Seguir tá? cronograma, né? Seguir cronograma agora não, Eu acho aquela não faz coisa. sentido. Isso pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para isso. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender o nível de flexibilização que precisa ter também, de processo. Eu já tenho bastante críticas às avaliações já no presencial. Agora, à distância, então, é melhor eu nem me pronunciar muito, porque a avaliação né, são tantas coisas que precisariam ser avaliadas de verdade, né, no ensino-aprendizagem. Não é bem o momento, não. Né. Acha que vai mudar alguma coisa depois que a escola voltar, do jeito que voltar? Você acha que o que está acontecendo agora vai servir para, de alguma forma, a gente dar uma afinada nos processos dentro da escola, inclusive nessa questão da educação conteudista, inclusive na inclusão escolar? Você sente que vai ter algum tipo de mudança? Eu acredito que sim, Andréia, porque diante de tantas dificuldades e tantas barreiras, eu acredito que ainda posso dizer, né, mais uma vez, entre aspas, que existe um lado positivo da gente perceber o quanto a ligação família e escola é importante, né? Dos pais perceberem agora como é o trabalho do professor, né? Como é a tarefa de tentar ensinar algo a alguém, né? E a rotina em casa, que os professores também estão tendo acesso, né? Da rotina dessas famílias e das dificuldades. Então, eu acho que fortalece e estabelece um vínculo muito maior. Pelo menos eu tenho essa esperança. Não, você tem um ponto. Eu acho que muita gente nunca tinha se tocado, talvez, da importância do professor
e também da dificuldade que é ensinar, né? Porque eu, como mãe, se eu for ensinar para o Theo 1 mais 1 igual a 2, eu vou ensinar do jeito que eu sei, mas não do jeito certo de ensinar, não com a melhor técnica, não, né? Não é tão simples quanto eu aprendi assim, eu vou ensinar. E aquela coisa de perceber, né? Ele não aprendeu, o que eu vou fazer agora para ensinar de outra maneira? Não é uma tarefa fácil, né? E agora todo mundo está tendo a chance de viver um lado do outro, né? E quem sabe, a minha esperança, como eu disse, que todo mundo saia fortalecido e com um vínculo verdadeiramente maior depois disso tudo. Me dói bastante perceber que com a pandemia as diferenças e assim as vulnerabilidades estão sendo exacerbadas, né? Então quem já era excluído está sendo mais excluído, seja porque não tem uma internet que dê acesso à educação que a escola está passando, seja porque já estava numa situação de maior vulnerabilidade porque não é alfabetizado, ou porque está num lugar que não tem saneamento básico direito, fica mais suscetível tá mais, dá uma complicação no Covid. Contaminações, moradores em situação de rua, também aquela coisa toda. E você trabalha justamente numa região em que essas coisas estão muito à mostra, assim, sabe? Olha, André, a situação é tão, assim, gritante que nós temos, por exemplo, um caso que eu gosto de dar como exemplo, o caso de uma família que tem 40 crianças no quintal, né? Então, entra a questão da alimentação, do ensino-aprendizagem, da questão de saneamento básico. Distanciamento social como, né? São muitas questões. Com 40 crianças num quintal. São muitas questões que, quando nós paramos realmente para pensar em como tentar diminuir essas barreiras e diminuir esse sofrimento dessas famílias, se a gente não tomar cuidado, nós adoecemos, né? Mas eu não tenho... a escola, a gente tenta, né, de todas as maneiras, diminuir esse sofrimento, né? Aí entra a parceria que eu falei, assistência social, UBS. Sim, deixa eu ver o que mais aqui. Eu estava falando que a saúde mental de professores, nesse período de profissionais da saúde que estão lidando com, né, com a questão do atendimento ali. Nossa, acho que a coisa deve estar muito feia mesmo. Muito feia. Depois situações que eu vi críticas em várias áreas, em vários setores. Né? No domingo, eu fiquei completamente abalada, chorei. E eu fico imaginando que você está tendo que lidar muito com a angústia das próprias mães de não saberem educar, de não saberem ensinar, né? Educar não é a palavra, de não saberem ensinar o conteúdo. Até porque as mães estão sobrecarregadas, né? Porque agora os filhos estão em casa o tempo inteiro, mas elas ainda continuam tendo que lavar roupa, né? Passar roupa. Nem fala, pula essa parte, né? Então, assim, elas estão sobrecarregadas, a saúde mental das mães também está a perigo, e aí elas ainda têm que lidar com esse fato de que, principalmente quando a gente fala de criança autista, não está rolando. E eu imagino que você aí manda, Elô, tal coisa não deu certo. Eu imagino que tem alguns que, por mais que você tente, a mãe falou, cara, não deu, não dá, né? Aquela coisa assim. E as mães têm que gerenciar todos esses sentimentos de culpa também. Mais uma vez, não estar dando conta de tudo. Aí vai de frustração, a culpa é minha, né? Eu não consigo ajudar meu filho. Aí você vira a gente vai lá, volta, sim. Imaginei. Tem um grupo com elas, né? Um vínculo com elas que eu acho que acaba até em muitos momentos fugindo da escola, de fazer mesmo que um trabalho de desabafo. Eu falo que geralmente eu tiro um dia, o dia da Jamara, o dia da Robênia, o dia da Marinês, tem um dia para cada uma para poder tentar dar atenção de verdade, que eu sei que elas precisam mais do que as outras. Vai tratar com diferença? Sim, eles precisam de mais. Então eu vou dar um pouco a mais para elas. Né? Mas é isso, né? Porque é difícil para todo mundo, está difícil para todo mundo, mas para quem tem uma criança autista em casa, eu sei, você sabe, muita gente sabe que é muito mais difícil. Sim, não tenho dúvidas. Bom, então, se elas precisam de mais, nós vamos dar um pouco a mais para elas. Eu acho que você deu um ótimo resumo de como que está sendo essa situação de pandemia em uma escola pública de região periférica, com todas as questões que você já tem na escola fora da pandemia. Eu só espero que... Eu fico torcendo, tem tanta professora assistindo aqui,
de repente se inspirar em alguma coisa, sabe, para depois da pandemia tentar reproduzir isso em outras escolas, porque realmente, voltando ao início aqui, saindo um pouquinho da pandemia, a gente falar de inclusão escolar sem falar de preparação de professores não faz o menor sentido. Não existe. Né? Não existe, não vai existir nunca, né? De novo, esse papo do amor, assim, a gente sabe que tem gente que não vai querer? Tem. Eu já vi, assim, eu já fiz palestra para professor e que eu vi professor achando lindo, maravilhoso vindo com você, e eu vi professor falando que sabe, né, que me forçaram a vir aqui. Coisas assim. Infelizmente tem. É o que eu costumo falar, em todo ramo de profissão tem profissionais ruins, tem jornalista bom, jornalista ruim, médico bom, médico ruim, com professor não seria diferente. Mas eu acho que se o Estado, se o governo não dá o treinamento, fica difícil de você cobrar depois. E é tudo muito caro, né, Andréia? Os cursos são caros, a especialização é cara. Eu sei o quanto foi difícil, né, viajar, ir lá para a UFSCar, nos finais de semana. Só que não é questão só de empatia e de amor, como você estava falando, é questão do meu trabalho. Como eu falei lá no começo, se essas crianças elas aprendem melhor, se elas aprendem de verdade melhor, não, se elas aprendem com a aba, então eu, enquanto educadora, eu vou ter que aprender a aba, né? Porque a minha função é ensinar. Não importa se eu vou usar Piaget, Skinner, quem seja, né? Se a minha função é ensinar, eu tenho que aprender como ensinar para aquela criança, né? E isso deveria vir lá nos cursos de licenciatura, muita coisa tem que mudar para que realmente a inclusão aconteça de verdade, com menos barreiras e menos dificuldades e sofrimento para todo mundo, né? E a gente sabe o quanto o acesso à universidade é difícil, né? Eu estou falando porque, com propriedade disso, por ser uma moradora da periferia também, dentro das escolas, você pode perguntar, como nós perguntamos geralmente, o Anderson pergunta sempre, quantas professoras aqui estudaram em universidade pública? Né? Então, esses acessos, todos os acessos, são dificultados para a gente no máximo, né? Então, essa é uma barreira que nós, né, educadores, também enfrentamos. O acesso é tudo muito caro, né? Uma especialização, um curso de alfabetização para crianças, o curso de manejo que o Lucelvo ofereceu gratuitamente para a escola inteira, né? Então, a gente precisa de formação, né? E para ter essa formação de qualidade, a gente precisa investir, né? Por isso que a questão tem que vir em cima da política pública. Meu sonho seria a gente conseguir mexer lá no curso de pedagogia, para começar, sabe? Botar pelo menos um aninho, assim, de educação especial decente, com coisas que façam realmente sentido, né? Inclusive comunicação alternativa. Não é inclusão de socializar, né? Porque socializar ele socializa em outros lugares, em outros ambientes. Não é o caso, não. Mas aí a gente esbarra em conselho de classe, aquela coisa, tem todas umas burocracias para se mexer no curso, então, assim, nada é tão simples quanto parece, mas a gente não pode desistir, sabe? Que tem várias casinhas aí que tem que ser mexidas para que a gente tenha uma inclusão bacana. Mas eu fiquei muito feliz de te receber aqui, eu acho que você é uma inspiração para muita gente, estou impressionada com tanto de comentário de fãs seus, e que bom. Agora eu fiquei ainda mais afim de conhecer a escola, não sei quando isso vai ser possível, mas assim que for possível eu vou sim. A gente fica tentando imaginar quando é que vai ter alunos de volta na escola e tudo, né? Rotina normal de escola, a gente não consegue imaginar, fica muito difícil. Mas eu fico muito feliz de saber que aí no Capão Redondo tem uma escola que está acolhendo esses alunos com tanto amor e com preparação. Então, que a gente costuma dizer, tem aba no Capão? Tem sim. Né? E de qualidade que a gente foi buscar lá, né? Na referência, numa das maiores referências aqui no Brasil, que é lá na UFSCar. Nós fomos buscar lá para trazer para cá. A UFSCar, para quem não sabe, gente, é referência. Então, assim, maravilhoso mesmo. Heloísa, eu queria super agradecer você ter, né, com os problemas técnicos e tudo deu tudo certo. E eu sei que você falou que você fica nervosa e tudo, mas foi ótimo, maravilhoso. Eu acho que você deu um... agora eu já acalmei um pouco. Então a gente repete em algum momento. Você deu uma ótima perspectiva para a gente de como está sendo, e principalmente você mostrou que tem jeito, sabe? Tem jeito. E é por isso que a gente insiste, André, em divulgar. Eu costumo falar, e as mães também, todo mundo sabe, o meu salário não muda, né? Pelo trabalho que eu faço, mas é minha obrigação. Minha obrigação é ensinar, como eu repeti, né? Então, quando a gente coloca um vídeo no Facebook, nos canais da escola, é para divulgar o quê? Que dá para fazer.
que é possível, que é real, né? Que os professores precisam da formação e do suporte lá na sala de aula. E tendo isso, vai acontecer. Então, a nossa ideia é divulgar que é possível. E com esse comprometimento da direção, né, que é o Anderson, que é um cara fora de série também, aí exatamente. Tem tudo para andar, porque às vezes eu sinto, eu já ouvi isso de algumas escolas, que às vezes os professores querem fazer as coisas, mas a direção não apoia. Sim, tem muita. Infelizmente, tem muito. E aí, infelizmente, tem muito. Mas que bom que vocês têm o Anderson aí. Heloísa, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Vamos continuar falando. Quero continuar falando e nós vamos voltar nesse assunto. Pessoal que acompanhou, que chegou aí no final, não se preocupe que a live vai ficar salva no Facebook, depois eu vou passar ela para o YouTube também. E aí, se você quer passar uma mensagenzinha para as pessoas, para se despedir, fica à vontade. Então, para as mães que nós continuemos na luta, né, de verdade, de brigar no sentido bom e ruim, se for necessário, para que essa política pública realmente aconteça, essas mudanças, essas transformações desde lá dos cursos, desde os cursos de licenciatura, né? E até para uma dica, como eu conheço as mães que fazem, dividem a atividade e me perguntam como utilizar essa atividade, e para os professores que cobrem formação, né? Porque eu conheço muitos professores que são bons e querem fazer, mas não sabem como fazer. Então, nós precisamos cobrar formação específica e de qualidade. Cobraremos. Menos palestras, né? Menos palestras e prática em sala de aula. Não. Vamos para a sala de aula, vamos lá dentro ver como funciona dentro de uma sala de aula e o que fazer lá dentro. É isso aí. Querida, muito obrigada de novo. Gente, ficará gravado. Eu agradeço. Semana que vem vai ter mais live, em breve eu aviso para vocês. E depois de amanhã, que é dia do Orgulho Autista, eu vou falar com a Alice Casimiro aqui na página, que é autista também, tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Obrigada.